Bem-vindo ao curso EA721, Princípios de Controle e Servomecanismos, referente ao primeiro semestre de 2020, na sua versão online. A equipe de ensino do curso é formada pelos professores Matheus Souza, Fernando José von Zuben e por mim, Paulo Augusto Valente Ferreira, e conta ainda com o auxílio do PED-C, Gabriel Silvano Ramires. Na aula de hoje, nós vamos rever um importante tópico, de princípios de controle, conhecido como estabilidade entrada-saída. Tá? Antes de passar a discutir o conceito, nós vamos rever alguns atributos de um sistema de controle, o que é que se espera de um sistema de controle. Vamos definir o tipo de arquitetura, tá, a ser utilizada para abordar a questão da estabilidade entrada e saída, que é o nosso sistema 1 grau de liberdade. E na terceira parte desta aula, nós vamos então abordar a questão da estabilidade entrada-saída. Bom, os principais atributos de um sistema de controle são estabilizar o sistema em malha fechada, quer o sistema em malha aberta seja estável ou não, controlar os erros de regime do sistema, reduzir a sensibilidade do sistema a variações de parâmetros, rejeitar a ação de distúrbios que possam incidir sobre o sistema, controlar a resposta transitória do sistema e controlar a resposta em frequência do sistema. Nenhum desses tópicos de 2 a 6 ele pode ser cumprido sem que antes nós estabilizemos, o sistema de controle em malha fechada. Então, estabilizar o sistema se reveste, então, de importância fundamental. O sistema a ser considerado é o nosso conhecido sistema 1 grau de liberdade. Nesse sistema, nós temos um sinal de referência, ou sinal de comando, para a variável de saída y. Tá? Nós temos o controlador descrito pela função de transferência C de S, a planta descrita pela função de transferência P de S, e F de S representa a função de transferência do sensor. Os sinais externos, além do sinal R, são o sinal W, que é um sinal que perturba a ação do controle, e o sinal V, que eventualmente perturba a medida da saída Y. A questão que se coloca aqui em que sentido nós poderíamos classificar esse sistema como um sistema estável, Observem, C de S, P de S e F de S são funções de transferência de malha aberta. Ao fechar a malha, eu gostaria que, se esses sinais R, W e V forem limitados, eu gostaria que todos os sinais dependentes desses 3 sinais de entrada, que seriam os sinais E, U e Y, também fossem limitados. Nesse sentido, nós diríamos então que o sistema de controle em malha fechada seria um sistema estável do ponto de vista entrada-saída. Por que entrada-saída? Porque nós estamos utilizando exatamente a representação entrada-saída do sistema. Então, recapitulando, no diagrama de blocos nós temos a função de transferência do controlador, a função de transferência da planta e a função de transferência do sensor. As entradas externas, que são entradas independentes, são a referência para a saída, o distúrbio na atuação, o distúrbio no sensor, e como variáveis controladas, como saídas controladas dependentes, nós temos o sinal do erro, o sinal de controle e o sinal de saída. Cada saída controlada é o resultado da ação simultânea de 3 entradas externas. Então, tomando, por exemplo, o sinal de erro,
o sinal de erro ele vai ser determinado, tá, pelo comportamento da entrada R, da entrada W e da entrada V. A mesma coisa acontecendo com o sinal U, tá? A mesma coisa acontecendo com o sinal Y. Tá? O princípio da superposição, que é um conhecido princípio de análise linear de sistemas, permite obter a função de transferência de cada entrada para cada saída. Tá? Então, no nosso diagrama, por exemplo, o erro ele é função então de R, de W e de V. Tá? Para determinar a influência dessas três entradas sobre o sinal de erro, nós podemos trabalhar com o auxílio do princípio da superposição, ou seja, eu vou determinar a contribuição da referência para o sinal de erro anulando essas duas entradas. Então, com isso, eu teria a primeira parcela, tá, do sinal de erro determinada por R. Se eu quiser determinar a contribuição de W para o sinal de erro, então eu anulo, tá, a entrada R e a entrada V. E se eu quiser a contribuição de V para o sinal de erro E, eu anulo essas entradas R e W. Tá? Então, se eu somar as três contribuições, eu vou ter, então, um sinal de erro determinado pelas três entradas externas. Nesse caso, como eu tenho três variáveis, três sinais de entrada e três sinais ou variáveis de saída, eu tenho um total de 9 funções de transferência descrevendo o sistema. Tá? Então, aqui nesse pequeno diagrama de blocos, né, eu tenho uma entrada genérica X, eu tenho uma saída genérica Z, e eu estou designando a função de transferência de malha fechada, tá, de X de S, representa a função de transferência de malha fechada de X para Z. Onde esse X aqui pode ser qualquer uma das três entradas externas, né, R, W e V, e Z pode ser qualquer uma das saídas, né, controladas, que seriam E, U e Y. Né? Pelo princípio da superposição, então, eu tenho que, por exemplo, o erro ele vai ser determinado por uma parcela que depende, né, da referência R, uma parcela que depende do distúrbio W e uma parcela que depende do distúrbio V. TER, TEW e TEV são as funções de transferência entre a referência para o erro, entre o W para o erro, entre o V para o erro. E as duas outras saídas controladas, né, U e Y, elas são definidas da mesma forma. Quer dizer, eu vou calcular isoladamente cada uma dessas funções de transferência e depois vou somar as contribuições para obter, tá, o valor total de cada uma das variáveis. Tá? O que é que nós podemos dizer a respeito dessas funções de transferência de malha fechada? Então, observem que nós temos aqui 9 funções de transferência de malha fechada. Cada uma delas ela vai ser descrita em termos das funções de transferência de malha aberta, da função de transferência do controlador, função de transferência da planta e a função de transferência do sensor. Tá? Se essas funções forem conhecidas, assim como as entradas, né, R, W e V, nós podemos então obter, tá, o erro, o controle e a saída do sistema em malha fechada. Tá? Nesse ponto, nós estamos interessados em apenas estudar o comportamento do sistema de controle. Nós fixamos o controlador. Né? Em geral, no sistema de controle, o que são fixos são a planta e o sensor, mas para efeito dessa análise que vai ser desenvolvida, nós estamos também fixando um controlador CDS. Né? A ideia seria analisar sob que condições, que escolha de CDS, né, o sistema de controle em malha fechada ele vai ser estável.
Então, nesse slide, nós exemplificamos a determinação das funções de transferência, da referência para o erro, da referência para o controle e da referência para a saída. Então, como eu havia mencionado, né, quer dizer, para fazer o cálculo dessas funções de transferência de malha fechada, no caso específico, né, de nós estarmos interessados, né, tá? Nós estarmos interessados no comportamento dos sinais em relação ao sinal de referência, nós vamos fazer as variáveis W e V iguais a zero, ou seja, nós vamos anular as variáveis de distúrbio do sistema. Tá? A função de transferência da referência para o erro, tá? Ela já foi obtida em aulas anteriores. Né? A função de transferência da referência para o erro, né? Ou seja, a função de transferência que tem como entrada R, né? E tem como saída E, é dada por 1 sobre 1 mais C de S, P de S, F de S. Então, essa é a função de transferência de malha fechada da referência para o erro. Se eu quiser a função de transferência de malha fechada da referência para o controle, tá? Então, eu posso usar o seguinte artifício, né? Então, a função de transferência da referência para o controle, eu reescrevo essa razão como sendo a função de transferência da referência para o erro, vezes a função de transferência do erro para o controle. Eu já vou ter determinado, então, quanto é que vale isso aqui, tá? A função de transferência do erro para o controle é exatamente a função de transferência de malha aberta do controlador. Então, a nossa nova função de transferência de malha fechada, tá? Vai ser C de S sobre 1 mais C de S, P de S, F de S. Se eu quiser a função de transferência de malha fechada de R para Y, eu uso o mesmo artifício, né? Já vou ter determinado aqui a função de transferência de R para U. A função de transferência de U para Y é a função de transferência de malha aberta da planta. Então, isso aqui, essa primeira fração, né? Essa primeira função de transferência vale isso. Essa segunda função de transferência vale P de S. Então, nós temos que a função de transferência de malha fechada da referência para a saída é C de S, P de S sobre 1 mais C de S, P de S, F de S. Tá? O que é que nós podemos observar aqui de interessante? Tá? Nós podemos observar que nas três funções de transferência de malha fechada, o denominador é sempre o mesmo. Eu tenho sempre como denominador 1 mais C de S, P de S, F de S. O que varia nessas funções de transferência, tá? É exatamente o numerador. O numerador aqui é 1, aqui o numerador é C de S, aqui o numerador é C de S, P de S. Tá? E esse é uma propriedade que ocorre para cada uma das 9 funções de transferência de malha fechada que você eventualmente pode determinar. Tá? O denominador sempre é um polinômio fixo, né? 1 mais C de S, P de S, F de S, e o que varia, né, é exatamente o numerador. Tá? Como eu mencionei, as funções de transferência de malha fechada de W, né, para E, U e Y, podem ser obtidas fazendo R igual a V igual a zero, quer dizer, fazendo os sinais identicamente nulos. Tá? E de V, tá certo? Para E, U e Y, podem ser obtidas fazendo-se R igual a W igual a zero. Né? Os numeradores dessas 9 funções de transferência que vão poder ser obtidas, né, elas dependem, tá, de C, de P e de F de formas diferentes, mas o denominador ele é sempre o mesmo, ele vale 1 mais C de S, P de S, F de S. Tá? Tá?
A denominação sistema 1 grau de liberdade vem exatamente dessa propriedade, tá? Todas as funções de transferência de malha fechada, elas ficam definidas, tá? Com a fixação de C de S. Uma vez que você definiu, né, quem é o controlador, e já tendo definido quem é a planta e o sensor, tá? Todas as funções elas ficam imediatamente caracterizadas, tá? E o grau de liberdade que você dispõe para fazer o controle é justamente a escolha da função de transferência CDS. Daí o nome 1 grau de liberdade. Né? A equação 1 mais CDS, PDS, FDS recebe um nome particular, igual a zero, né? Recebe um nome particular. É a equação característica do sistema. Tá? E ela tem uma importância fundamental em vários aspectos relacionados com o estudo de sistemas de controle. Tá? Nós estamos interessados particularmente em analisar a questão da estabilidade entrada e saída. Tá? A estabilidade entrada e saída do sistema 1 grau de liberdade, ela vai ser função essencial, né, das raízes dessa equação característica. Né? Mas para analisar esse tópico de uma forma mais precisa, nós vamos recorrer a representações polinomiais para o controlador, para a planta e para o sensor. Tá? Então, nós vamos dizer que o controlador CDS ele é descrito como uma razão de dois polinômios. Tá? Um polinômio numerador NCDS e o polinômio denominador DCDS. Então, observe um C aqui caracterizando, né, esses polinômios como sendo polinômios do controlador. A mesma coisa para a planta. Nós vamos ter a planta descrita como uma razão de dois polinômios, NP/S e DP/S, e para o sensor também, NF/S, DF/S. Tá? Os graus do numerador e do denominador de uma função de transferência qualquer, eles vão ser denotados por Mn. Tá? Então, M, tá, é o grau do polinômio numerador. N, tá, é o grau do polinômio denominador. Nós vamos subindexar essas quantidades inteiras aqui, Mn, pela função de transferência. Então, por exemplo, Mc representaria o grau do numerador do controlador. E NF, por exemplo, representaria o grau do denominador do sensor. Tá? Vamos assumir também que o grau do numerador sempre é menor ou igual ao grau do denominador. Tá? Isso garante que nós vamos trabalhar com sistemas causais. Tá? E uma hipótese adicional é que o coeficiente de grau n do denominador, de uma função de transferência qualquer, ele vai ser sempre igual a 1. Isso não tem perda de generalidade, como a gente vai ver em seguida, e facilita um pouco a nossa análise. Tá? Uma outra hipótese que a gente vai levar em conta, a gente vai considerar, né, é que o numerador e o denominador de cada função de transferência, tá, não possuem raízes comuns, ou seja, nenhum fator no numerador é também um fator do denominador. Então, as funções de transferência elas foram, digamos assim, reduzidas a uma forma que a gente chama de própria. Tá? Então, como exemplo, vamos supor que eu tenha aqui essa função de transferência, tá? P de S, é a razão de NP de S e DP de S. Tá? Então, a função de transferência representa o controle de posição do eixo de um motor, da posição angular de um eixo do motor. Tá? Então, K aqui representa o ganho do motor e o tau, né, representa a constante de tempo do motor. Tá? Então, no nosso caso aqui, o NP seria dado por um polinômio de grau 0, né? E o DP seria dado por um polinômio de grau 2. Para levar em conta aquela hipótese de que o coeficiente de maior grau, no caso aqui 2, né,
ele é igual a 1, nós podemos dividir ambos os polinômios, tá? Pela constante de tempo tal, né? Então, nós ficaríamos com a representação k sobre tal sobre s ao quadrado mais s sobre tal. Okay? Então, o grau, né, do numerador é 0, o grau do denominador é 2. Né? Tá? E em seguida, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos representar a função característica nessa forma que eu chamei aqui de forma polinomial. Né? Então, lembrando, o controlador é dado pela razão de dois polinômios, nc de s sobre dc de s, a planta pela razão de dois outros polinômios, np dp, e o sensor com nf df. Então, substituindo essas quantidades aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a 0, né? Então, passando aqui o denominador multiplicando por 1, né? Então, nós teríamos dc dp df mais nc np nf sobre dc dp df, né? Então, isso aqui vai ser igual a 0, sob condições apropriadas, né? Se o numerador da função de transferência resultante aqui, tá? For igual a 0. Então, no numerador a gente vai ter dc de s, dp de s, df de s, mais nc de s, np de f, nf de s, igual a 0. Tá? Então, observem que a equação característica, né, ela foi reduzida a essa forma aqui mais apropriada para que a gente faça nossas análises. Tá? Então, a primeira parcela da equação característica é o produto dos denominadores das três funções. A segunda parcela é o produto dos numeradores. Então, observe que, com aquela hipótese de que cada denominador, tá, tem um coeficiente igual a 1 no seu termo de maior grau, então, aqui nós vamos ter um produto de três polinômios, né? E com essa hipótese, né, o coeficiente de maior grau desse polinômio aqui vai ser igual a 1. Tá? Qual vai ser a ordem? Qual vai ser a ordem, então, desse polinômio? Tá? A ordem desse polinômio aqui observe, nós estabelecemos, né, como regra geral, de que a ordem do numerador é sempre menor ou igual à ordem do denominador, de cada uma das três funções. Né? Então, observem que o grau desse polinômio aqui, que é o produto, que é a soma, né, das ordens dos denominadores, vai ser então maior ou igual, né, do que a soma dos graus dos polinômios do numerador. Tá? Então, qual vai ser a ordem desse polinômio aqui resultante? A ordem desse polinômio resultante aqui vai ser NC, que é a ordem do controlador, mais NP, que é a ordem da planta, mais NF, que é a ordem do sensor. E aqui para esse polinômio, né, esse polinômio aqui ele vai ter um grau MC, o grau do numerador do controlador, mais MP, que é o grau do polinômio do numerador da planta, mais MF, que é o grau do numerador do sensor. Tá? Ok? Se nós agora representarmos uma função de transferência qualquer, tá? Nós representarmos uma função de transferência qualquer, então t de s é uma função, é qualquer uma daquelas 9 funções de transferência que nós discutimos há pouco, né? Tá? Então vamos chamar o numerador dessa função de transferência de nt e o denominador de d de t. Tá? Uma função de transferência, então, qualquer, de maneira fechada, né? Ela vai poder ser, então, ser descrita como um certo numerador nt de s, tá? E no denominador, em função daquela propriedade que nós vimos há pouco, de que o denominador sempre
é exatamente o mesmo, né, para cada uma das funções de transferência de malha fechada, então o denominador ele vai passar a ser o que a gente obteve aqui há pouco, né? Tá? DCDPDF mais NCNPNF. Tá? Vamos fazer um exemplo para ilustrar essa propriedade. Vamos pegar, por exemplo, a função de transferência da referência R para a saída Y. Tá? Então, nós temos a função de transferência de R para Y. E nós, já de aulas passadas, conhecemos essa função de transferência. Essa função de transferência ela é dada por C vezes P sobre 1 mais C vezes P vezes F. Tá? Vamos fazer o cálculo dessa função de transferência de malha fechada, tá? Substituindo cada função de transferência de malha aberta pela sua representação polinomial. Tá? Ao fazer essa substituição, tá? Nós vamos resultar numa função de transferência, tá? Do seguinte tipo. No denominador vai aparecer NC, NP e DF. Tá? E no denominador, exatamente o que nós obtemos antes, né? DC, DP, DF mais NC, NP, NF. Tá? Então, nesse caso, né? Para essa função de transferência em particular, o numerador aqui, NT de S, seria dado por NC, NP e DF de S. Tá? O denominador vai ser função, então, de todos os polinômios do sistema de controle em malha fechada. Tá? Ok? Um aspecto interessante aqui dessa análise, tá? É que o numerador ele vai ser inteiramente determinado, se a gente pensar em termos de zeros e polos dessa função de transferência, né? Tá? Os zeros da função de transferência de malha fechada, ou de qualquer função de transferência de malha fechada, eles são determinados unicamente, tá? Pelos zeros e polos das funções de transferência de malha aberta. Tá? Observe, eu não crio nem um zero, nem um polo novo. Quer dizer, o que vai aparecer... Desculpa, eu não crio nenhum zero novo. Tá? O que vai aparecer aqui no numerador são exatamente os zeros e polos das funções de transferência de malha aberta. Tá? Já o denominador, eu tenho uma característica diferente. Né? Quer dizer, dependendo das funções de transferência de malha aberta, eu vou criar novos polos para o sistema. Então, essa é exatamente nossa propriedade de interesse. Tá? Os zeros da função de transferência de malha fechada, eles não são criados novos zeros. Né? Eles vão depender unicamente, né? Tá? Dos zeros e polos das funções de transferência de malha aberta. Mas os polos da função de transferência de malha fechada, eles vão ser criados em função, por exemplo, da escolha que eu faça de quem é o controlador. Então, diferentes controladores vão gerar diferentes polos para o sistema em malha fechada. Tá? Ok? Então, como eu já havia mencionado, né? Tá? A ordem da função de transferência de malha fechada, ela vai ser igual à ordem, a soma das ordens, né, do controlador da planta e do sensor. Tá? Okay? Se não houver cancelamentos, né, entre as raízes desse polinômio, né, e as raízes desse polinômio aqui, tá? Ok? Essa é uma hipótese, né? A gente supõe que não existem cancelamentos, né, entre as NT raízes dessa equação polinomial e as NT raízes dessa equação polinomial, né? Tá? Então, nós podemos dizer que as raízes, né, dessa equação polinomial são os MT zeros, né, de T de S, e as raízes dessa equação polinomial são os NT polos, né, da função de transferência T de S. Tá? Isso para qualquer função de transferência de malha fechada. Okay?
Bom, isso diz respeito, né, à nossa caracterização das funções de transferência de malha fechada, tá? Em termos de zeros e polos das funções de transferência de malha aberta. Tá? Quer dizer, o principal resultado aqui da nossa análise, tá, foi a obtenção da equação característica do sistema de malha fechada. Esse aqui seria o polinômio característico, né? A equação característica seria igualar esse polinômio a zero. Tá? A ideia agora, então, voltando lá para o nosso sistema de controle, base, né? Seria responder a seguinte questão. Tá? Eu quero caracterizar a estabilidade do sistema em malha fechada. Tá? Eu vou caracterizar a estabilidade do sistema em malha fechada da seguinte forma. Eu vou supor que eu tenho entradas aqui, R, W e V, limitadas. Tá? A gente já vai definir matematicamente, né, o que corresponde a entradas limitadas, né? Sinais limitados, na verdade. Tá? Então, suponha que as entradas R, W e V, tá, sejam limitadas. Eu gostaria que, então, os sinais E, U e Y também fossem limitados. E a ideia, então, é estabelecer condições para que isso aconteça, ou seja, entradas limitadas gerem saídas limitadas. Então, retornando ao ponto em que a gente parou, vamos definir, então, o que, que seria, matematicamente, né, um sinal limitado. Então, um sinal x, percebe que isso aqui é uma representação simplificada para um sinal no tempo, né, tá? Para t maior ou igual a zero, então, um sinal x de t para t maior ou igual a zero, ele é limitado se existe uma constante m, um valor m grande, positivo, tá? Tal que o valor absoluto do sinal x ele é menor do que esse valor m para todo t maior ou igual a zero. Tá? Ok? E aqui nesse slide eu forneço alguns exemplos de sinais que são limitados e alguns que são ilimitados, ou seja, não satisfazem essa propriedade. Tá? Ok? Então, por exemplo, o degrau de amplitude A. Esse degrau de amplitude A ele é um sinal limitado. Tá? Limitado pela amplitude do sinal. Né? O sinal x de t elevado a t cosseno de t ele também é limitado. Né? Tá? O cosseno de t é limitado entre menos 1 e 1. Tá? E esse sinal aqui é limitado em 1. Tá? Para t maior ou igual a zero. Então, é claro que esse sinal aqui ele é limitado. O sinal 1 sobre 1 mais t também é limitado, né? Quando o tempo t aumenta, né? O valor máximo, na verdade, o valor máximo que nós podemos atingir aqui seria 1, né? Tá? Já, por exemplo, esse sinal x de t igual a at, t maior ou igual a zero, que descreve uma rampa de inclinação A, ele é tipicamente um sinal ilimitado, né? Nós não conseguimos estabelecer uma constante m positiva tal que limite o valor do sinal quando o tempo t tende para o infinito, né? A mesma coisa com essa exponencial crescente aqui, né? Embora isso aqui seja uma função limitada, né? Um sinal limitado, e elevado a t cosseno de t não é, né? Ok? A mesma coisa aqui para o sinal t sobre 1 mais cosseno de t. Embora aqui isso seja limitado, né? Tá? Isso aqui, então, vai resultar num sinal ilimitado. Então, a definição de estabilidade entrada-saída, né? Tá? Ela diz o seguinte, um sistema ele é estável do ponto de vista entrada-saída se sua resposta a qualquer entrada limitada também é limitada. Tá? Esse é um dado importante. Tá? Observem que um sistema, né, ele pode ser estável do ponto de vista entrada-saída, tá? E a seguinte situação pode ocorrer também. Se a entrada for ilimitada, tá?
a saída eventualmente pode ser ilimitada. Tá? O que a definição, o que a definição exige é que, se a entrada for limitada, a saída também é limitada. Mas, eventualmente, um sistema estável ele pode apresentar uma saída ilimitada se a entrada for ilimitada também. Tá? Ok? Esse tipo de estabilidade também é chamada de estabilidade BIBO, né? BIBO vem do termo em inglês Bounded Input, Bounded Output, ou seja, entrada limitada, saída limitada. Tá? E como eu mencionei, um sistema ele pode ser BIBO estável e apresentar saída ilimitada para entradas ilimitadas. Tá? Então, da análise, né, principalmente do curso de análise linear de sistemas, né, você já deve ter encontrado essa condição de estabilidade, tá? Essa descrição de estabilidade. Então, um sistema modelado pela função de transferência T de S, tá? Ele é bibestável se somente se a parte real de todos os polos da função de transferência, tá? Forem negativas, certo? Então, por T de S aqui, nós estamos querendo descrever qualquer função, tá? De malha aberta ou malha fechada, mas nós temos interesse particular em analisar a estabilidade de um sistema em malha fechada. Tá? Ok? Um sistema ele vai ser instável do ponto de vista entrada e saída, tá? Se a parte real de algum dos polos do sistema, da função de transferência, tá? For positiva para pelo menos um i. Basta que um dos polos, né, tenha parte real positiva, tá? Para que o sistema seja instável do ponto de vista entrada e saída. Tá? Se as partes reais de todos os polos da função de transferência, tá, forem menores ou iguais a zero, ou seja, se a parte real de PI for menor ou igual a zero para todo i, a saída ela pode poder ser limitada ou ilimitada dependendo da entrada. Tá? Limitada por hipótese. Tá? Então, para uma entrada limitada, a saída eventualmente pode ser limitada, tá? Ou ilimitada. Tá? Nesse último caso, tá? Nós dizemos que o sistema modelado pela função de transferência T de S ele é marginalmente estável. Tá? E como eu mencionei antes, né, a análise de estabilidade, essa análise de estabilidade via os polos da função de transferência, ela pode ser aplicável tanto a sistemas em malha aberta quanto a sistemas em malha fechada. Então, por exemplo, aqui no exemplo A, nós temos um sistema estável. Estável do ponto de vista de entrada e saída ou bibestável, né? Tá? Os polos da função de transferência são menos 1 e menos 2. Tá? Já o exemplo B, ele corresponde a um sistema instável do ponto de vista de entrada e saída, porque um dos polos de T é mais 1, tem parte real positiva. Tá? E um terceiro exemplo, né, nós ilustramos o caso de um sistema marginalmente estável. Né? Os polos são 0 e menos 1. Então, um dos polos tem parte real igual a zero. Tá? Observem que, portanto, a estabilidade é uma propriedade dos polos, tá? Não tem a ver com os zeros da função de transferência. Por exemplo, se a primeira função de transferência ela tem um zero no semiplano direito, né? Tá? Mas a função de transferência em malha aberta ela é estável. Os zeros vão ter um papel importante, né, na caracterização da resposta de sistemas dinâmicos, né? Mas, em princípio, os zeros aqui não determinam, no caso dessa função de transferência, não geram nenhum tipo de problema com relação à estabilidade. Né? Ok? Então, vamos voltar ao nosso diagrama anterior. Né? No nosso diagrama anterior, tá? Na discussão anterior, né, nós representamos cada uma das saídas, né, controladas
erro, controle e a saída da planta, tá? Por meio do princípio da superposição. Quer dizer, nós descrevemos, por exemplo, o erro, né, como sendo determinado pela função de transferência de R para E vezes a entrada R, de W para E vezes a entrada W, de V para E vezes a entrada V, e a soma disso aqui corresponde à contribuição de cada uma das entradas, tá? A contribuição de cada uma das entradas para a composição do erro, tá? A mesma coisa acontecendo para U, a mesma coisa acontecendo para Y, tá? Observem que, nesse sentido, tá? Nós poderíamos agora, então, definir a estabilidade interna do sistema. Então, o sistema a 1 grau de liberdade, que é o nosso sistema de interesse, ele vai ser internamente estável, tá? Se E, U e Y são limitados, são sinais variáveis limitadas, né? Para qualquer que sejam R, W e V limitados. Ou seja, se R, W e V, tá, forem sinais limitados, então esses três sinais aqui também vão ser sinais limitados. Tá? Bom, em que situação isso aí vai ser possível, né? Claramente, né, o sinal de erro ele vai ser limitado se a parcela, se cada uma dessas três parcelas for uma quantidade limitada. Tá? Eu já estabeleci que R, W e V são sinais limitados. Tá? Então, quando é que as três parcelas vão ser quantidades limitadas? Quando essas três funções aqui forem bibestáveis, porque para entradas limitadas elas vão gerar, tá, contribuições limitadas, vão gerar saídas limitadas. Né? A mesma coisa acontecendo aqui para os sinais que determinam U e os sinais que determinam Y. Né? Tá? Então, se cada uma das funções de transferência de malha fechada, das 9 funções, tá, for biboestável, tá, então entradas externas limitadas, R, W e V limitadas, vão gerar saídas E, U e Y também limitadas. Tá? O ponto central da discussão agora é que cada uma dessas funções, tá? Cada uma dessas funções tem o mesmo conjunto de polos, né? Que são caracterizados pelas raízes da equação característica. Tá? O denominador comum a todas as funções de transferência de malhas fechadas é dCdPdF mais NCNPNF. Então, o sistema 1 grau de liberdade ele vai ser internamente estável se as raízes da equação característica, né? Ou seja, se ao igualar isso aqui a zero e determinar as raízes da equação característica, todas elas possuírem partes reais negativas. Certo? Vamos fazer um pequeno exemplo, né, de aplicação desse conceito. Tá? Então, vamos supor que, de novo, né, eu tenho o problema de controle do motor DC. Tá? Motor DC controlado por armadura. Né? Então, a função de transferência de malha aberta da planta, tá, é dado pela razão da transformada de Laplace da saída, pela transformada de Laplace da entrada. Né? Então, isso aqui K sobre S, tal S mais 1. Tá? K é o ganho do motor, tal é a constante de tempo do motor. É um sistema de segunda ordem. Tá? Esse sistema, essa planta, né, ela é marginalmente estável. Observem, quem são os polos do sistema em malha fechada? Os polos do sistema em malha fechada são S igual a zero, portanto a parte real, né, desse polo é zero, e o segundo polo é menos 1 sobre tal. Tem parte real negativa, né, portanto. Esse sistema, na nossa classificação, ele é um sistema marginalmente estável. Tá? Ele é marginalmente estável porque a gente pode caracterizar isso de dois jeitos. Né? Tá?
Suponha que você aplique uma tensão de entrada nos terminais do motor do tipo degrau, tá? Então, se você aplicar uma tensão constante aos terminais de entrada do motor, o motor ele vai girar, né? Tá? Ele vai girar com uma certa velocidade angular constante. Tá? Então, a velocidade angular do eixo do motor vai ser constante porque o sinal de entrada aplicado ele é constante. Mas a posição angular ela vai crescer indefinidamente com as voltas do eixo do motor. Então eu apliquei um sinal limitado, né, sinal de tensão na entrada do motor e produzi, tá, uma saída ilimitada. Por outro lado, se eu aplicar, por exemplo, um sinal senoidal a esse sistema, né, tá, quer dizer, claramente eu vou obter também um sinal do tipo senoidal, né, tá certo? Portanto, essa entrada limitada produziria também uma saída limitada, né? Então, eventualmente, né, tá? Eventualmente, né, uma entrada limitada, né, pode produzir uma saída ilimitada, mas nem toda entrada limitada vai produzir saídas ilimitadas, né? Tá? Então, essa é a ideia central, né? Tá? Ok? Vamos fazer uma análise adicional a respeito desse sistema, né? Tá? Então, vamos supor o seguinte, eu vou colocar essa planta aqui, tá? Vou associar em série com a planta um certo controlador CDS. Então, eu vou voltar lá para a nossa figura inicial. Nossa figura inicial. Então, eu vou fechar a malha. Eu tenho a função de transferência aqui do motor, P de S, que é dado por K sobre S, tau S mais 1. Eu vou supor uma realimentação unitária aqui. Eu vou anular esses dois sinais aqui. E aqui no bloquinho correspondente ao controlador eu vou colocar um ganho K. K vai ser o KC, vai ser o ganho do controlador. KC é o ganho do controlador, K é o ganho do motor. Tá? E eu vou analisar então a estabilidade do sistema em malha fechada. A função de transferência de malha fechada, ela é dada por isso aqui, né? Tá? A função de transferência de R para Y é C de S P de S sobre 1 mais C de S P de F de S, mas eu estou supondo aqui que a função de transferência do sensor é unitária. Eu tenho uma realimentação unitária, né? Então, a função de transferência de malha fechada vai ser, eu vou multiplicar Kc pela função de transferência da planta, e aí vou fazer 1 mais Kc vezes a função de transferência da planta. E após as simplificações possíveis, né? Vamos voltar lá. Após as simplificações possíveis, eu fico com essa equação característica aqui, tá? Então, a nossa equação característica vai ser tau S ao quadrado mais S. Aí eu tenho... Desculpe, eu fiz uma pequena confusão aqui, tá? Na verdade, eu considerei o sensor com ganho KS, né? Então, naquela função de transferência lá, quer dizer, na função de transferência de malha fechada, vai surgir também o ganho do sensor, tá? Então, aqui eu vou ter tau S ao quadrado mais S, mais Kc, Ks, K, igual a zero. Tau é a constante de tempo, Kc é a constante de tempo do controlador, desculpe, é o ganho do controlador, Ks é o ganho do sensor e K é o ganho da planta. Tá? Então, observe, eu tenho uma equação polinomial, tá? E supondo, né, que todas essas quantidades aqui sejam positivas, né, para qualquer escolha para qualquer valor possível, né, de tal Kc, Ks e K, as raízes dessa equação característica elas vão ter partes reais negativas, né? Esse é um resultado geral, né? Uma equação de segundo grau com todos os coeficientes positivos sempre tem raízes com partes reais negativas, né? A gente vai rever
essa análise, né, quando nós estivemos estudando um critério para estabilidade entrada e saída, conhecido como critério de Routh-Hurwitz, né? Então, as raízes da equação característica, elas vão ter partes reais negativas. Portanto, né, com a escolha de qualquer controlador proporcional com ganho positivo, tá, o sistema em malha fechada ele vai ser estável do ponto de vista entrada e saída. Tá? Observem que as raízes da equação característica e, portanto, né, os polos do sistema em malha fechada, eles vão ser determinados pela escolha de KC. Quer dizer, em geral, planta e sensor são conhecidos, portanto, eu conheço o ganho do motor, conheço a constante de tempo do motor e conheço o ganho do sensor, KS. Então, o que é variável em termos de projeto aqui é o KC. Tá? KC é o ganho proporcional do controlador. Tá? Para qualquer valor de KC positivo, se tem malha fechada, vai ser estável. Tá? Mas diferentes valores de KC vão determinar diferentes comportamentos transitórios para o sistema. O tipo de resposta a ser obtida vai ser fundamentalmente diferente, tá? Através de diferentes escolhas de KC. Então, eu tenho esse grau de liberdade adicional. Para estabilizar o sistema em malha fechada, tá? Basta que eu escolha KC positivo. Tá? Um KC positivo estabiliza o sistema em malha fechada. Agora, para uma escolha particular de KC, além de eu estabilizar o sistema de controle de malha fechada, tá? eu vou induzir um certo comportamento transitório do sistema. Tá certo? Então, o KC tem essa função princípio aqui nesse exemplo. Tá? Os zeros do sistema em malha fechada, tá, são obtidos a partir dos zeros e polos de C de S, P de S e F de S, ou seja, da função de transferência de malha aberta. Como eu mencionei, os zeros eles não têm papel na questão da estabilidade, mas eles são importantes do ponto de vista da caracterização da resposta transitória do sistema. Então, são aspectos a serem considerados nas próximas aulas. Tá? Então, observem que na aula de hoje nós estudamos o conceito, nós definimos o que é estabilidade entrada e saída e fornecemos uma condição geral, uma condição necessária e suficiente para que um sistema seja estável do ponto de vista entrada e saída. Tá? É claro que, em geral, determinar as raízes da equação característica, né, é uma tarefa que pode ser complicada do ponto de vista numérico, computacional. Tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos discutir alguns critérios de estabilidade, ou seja, digamos assim, procedimentos, né, que podem ser utilizados, né, para se inferir se as raízes da equação característica têm parte real negativa ou não. E, portanto, caracterizar a estabilidade do sistema. Okay? Então, é isso. A aula de hoje versou sobre estabilidade entrada-saída. Nas próximas aulas, nós vamos abordar o critério de Routh-Hurwitz, que é um critério para a estabilidade absoluta de sistemas, e o critério de Nyquist, que leva em conta aspectos de estabilidade relativa, ou seja, no critério de Routh-Hurwitz, nós estamos interessados em saber se o sistema é estável ou não, e através do critério de Nyquist, nós vamos inferir o grau de estabilidade do sistema através da introdução de medidas adicionais de estabilidade. Então, isso é isso.